Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Companhia Paranaense de Energia Copel, para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.compel.com. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Copel e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Daniel Slaviero, CEO da Copel, o Sr. Adriano Rudek de Moura, CFO da Copel, e diretores das subsidiárias. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel Slaviero, que dará início à apresentação. Por favor, Daniel, pode prosseguir. Bom dia, agradeço aí a participação de todos em nossa videoconferência. Inicio essa apresentação com a satisfação de compartilhar a entrega de mais um trimestre de consistentes resultados operacionais, no qual alcançamos um EBITDA ajustado de 1,5 bilhão e que representa um crescimento de mais de 9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, seguido de uma pujante geração de caixa de 1,4 bilhão. Além disso, destaco que no dia 30 de junho efetuamos o pagamento de 1,6 bilhão em proventos referentes ao exercício de 2021, com esse total de montantes pagos e dividendos referente ao resultado do exercício anterior, equivale a um dividend yield de aproximadamente 16%. Seguimos bem em relação ao nosso desempenho operacional, mas no final de junho ocorreu a promulgação da Lei Federal 14.385, que disciplina a destinação de valores de PIS/COFINS que eram de recolhimento a maior pelas distribuidoras e que, em razão desta cobrança, a duplicação dessa cobrança em cima do ICMS, foi reconhecida como indevida pelo Poder Judiciário. A sanção desta lei, apesar da falta de sua regulamentação, baseou a revisão da avaliação de risco por parte da administração e provisionamento em torno de 1,2 bilhão sem efeito de caixa imediato. Isso afetou negativamente o resultado líquido da companhia no segundo TRI de 2022. Tanto esta revisão quanto o posicionamento foram suportados pelos assessores legais da Copel. E quero reforçar que a empresa está avaliando as medidas cabíveis, inclusive judiciais, considerando a proteção conferida à coisa julgada, bem como os prazos de prescrição e decadência aplicáveis. Nós seguiremos em busca desta avaliação e desse direito. Só um pouco de histórico em relação a esse assunto. Em 2020, com base em decisão favorável transitada em julgado de uma ação empreitada pela Copel em 2009, foi reconhecido o direito de excluir o valor integral do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. E como efeito imediato, houve uma redução média de 3,8% das faturas de energia dos consumidores paranaenses a partir de julho de 2020. E desde então, a Copel Distribuição já efetuou o repasse para os consumidores por meio de reduções nos reajustes tarifários homologados pela ANEEL de cerca de 2,3 bilhões. Na sequência, o Moura abordará mais detalhes dos impactos do resultado no trimestre. Nesse próximo slide, quero ressaltar os highlights do que aconteceram nos últimos 3 meses e começando com a melhor nota possível, a manutenção da melhor nota possível, o AAA pela Fitch, que reafirmou essa nota considerando o perfil robusto financeiro e consistente performance operacional da Copel e que com a sua atuação integrada no setor da energia, que são características que contribuem para a mitigação de riscos operacionais e regulatórios. E em linha com essa performance operacional,
destaco que no segundo trimestre registramos uma redução de 13% em despesas com pessoal, já ajustado pelo INPC do período, e reflexo de uma redução de 643 colaboradores do quadro de pessoal através de programa de desligamentos incentivados. Entrando um pouco mais nos resultados propriamente, a Copel GeT foi o principal responsável pelo resultado do trimestre. A melhora no cenário hidrológico em 2022, alinhado com a nossa estratégia de gestão do portfólio de energia e do resultado advindo da transmissão, puxaram positivamente o nosso EBITDA. Meus cumprimentos ao Bertol e toda a equipe da Copel Geração e Transmissão. E relembro também que o complexo eólico Jandaíra, de 90 megawatts, segue em fase final de construção e já temos mais de 80% do complexo operando em testes. Isso só reforça o nosso comprometimento com a execução de obras e entregas no prazo. Na verdade, nesse projeto, uma entrega acima de 2 anos antes do prazo do leilão A-6 de 2019. Nosso braço da comercialização, Copel Mercado Livre, segue se destacando no mercado nacional e continua sendo a maior comercializadora de energia do Mercado Livre e se preparando para a abertura do mercado. Nossa distribuidora segue com performance acima de 2 dígitos nos níveis do EBITDA regulatório. O Moura detalhará alguns aspectos negativos pontuais do trimestre, como a elevação das provisões e custos de materiais. E como tivemos a revisão tarifária apenas no final de junho, a perspectiva é de melhora significativa no consolidado do ano. Importante lembrar que também efetuamos a abertura do capital da Copel Distribuição na categoria B, o qual não visa emissões de ações, e que ela recebeu o prêmio Abrad de melhor gestão do Brasil. Para finalizar esse slide, gostaria de atualizar todos sobre a Compagás. Como tenho dito ao longo dos últimos calls, apesar de pequenos atrasos, o processo está em fase final de renovação da concessão por parte do poder concedente. A última informação que temos do Estado do Paraná é que o processo encontra-se na Procuradoria para avaliação do contrato. E, mais uma coisa, precisamos reconhecer que, diante do processo eleitoral, não vemos condições de fazer a venda das ações da Copel até o final do ano. A nossa intenção é assinar a renovação do contrato de concessão por mais 30 anos no 4º trimestre de 2022 e assim poder fazer a alienação dos 51% que a Copel possui na Compagás. No próximo slide, já caminhando para o fim, abordo um pouco mais dos avanços que o programa Transformação tem trazido na Copel Distribuição. Esse programa constitui um amplo plano de investimento com o objetivo de modernizar, automatizar e renovar a rede de distribuição e comunicação privada. Entre os benefícios esperados estão o reforço das redes rurais para reduzir desligamentos e garantir o suporte ao crescimento do setor de agronegócio no estado do Paraná. Redução de custos com serviços de OIM e aprimoramento no controle dos indicadores de DEC e FEC. Nesse sentido, encerramos o primeiro semestre de 22 com quase 9 mil quilômetros executados, de um total de 25 mil que compõem uma das frentes que é do programa Transformação, que é o Paraná Trifásico. Esses 25 mil quilômetros estão previstos para concluir até 2025. No entanto, gostaria de destacar o programa de Smart Grids, ou Rede Elétricas Inteligentes, que na primeira fase, até junho, já havíamos instalados 375 mil medidores inteligentes em nossa área de concessão, o que representa significativo avanço para nossas operações, redução de homens-hora, quilômetros rodados, emissões de gás carbônico, perdas não técnicas, e só nesta primeira fase, estimamos que houve um benefício anualizado na ordem de quase 50 milhões de reais, 49 para ser preciso. Esses investimentos, além de melhorarem a qualidade do fornecimento de energia aos nossos clientes, buscam reforçar 3 compromissos da nossa empresa. Primeiro, a disciplina na alocação de capital, pois todos os investimentos comporão a base de remuneração integralmente, como tem sido a nossa tradição. Segundo, eles reduzem, como mencionei, os nossos custos de operação, conforme está aí colocado no slide, e também reforçam a nossa agenda ESG, contribuindo para a otimização de recursos e a diminuição na emissão de gases de efeito estufa.
E agora, já finalizamos a compra da fase 2, que engloba mais 28 municípios e 500 mil unidades consumidoras. Até meados de 2024, teremos praticamente 1 milhão, quase 30% da nossa base. Somos hoje a distribuidora com o maior programa de Smart Grid implantado no Brasil. Passo agora a palavra ao nosso CFO, Adriano Moro, e depois nos colocamos para perguntas e respostas. Ok, obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Também agradeço a participação de cada um de vocês na nossa teleconferência. Eu acho importante esclarecer logo no início, com um pouco mais de detalhes, o impacto dessa provisão do PIS e COFINS, né, que o Daniel já comentou no início, que teve um efeito líquido no resultado da Copel DIS de 1 bilhão e 200, e por consequência também no resultado consolidado do Grupo Copel. No EBITDA, o efeito foi de 810 milhões, ressaltando de novo, né, que não houve um impacto de caixa nesse momento e apenas um reconhecimento contábil extraordinário, né, e não recorrente. Esse é um tema que envolve várias distribuidoras no país e também vários outros setores, não só a Copel, né? Muitos de vocês lembram dessa longa discussão, que é esse questionamento da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E fazendo uma história longa curta, a Copel também ganhou essa ação, que foi impetrada em 2019, em 9, como o Daniel já falou. Essa decisão favorável transitou em julgado depois de mais de 11 anos, né, em junho de 2020, né, com direito retroativo de mais 5 anos anteriores, ou seja, a Copel obteve o direito de reconhecer mais 16 anos de créditos pagos a maior, e isso foi reconhecido no balanço da Copel DIS em 2020. O efeito imediato lá em julho também já foi falado pelo Daniel, né, um efeito de quase 4% nas faturas de energia dos consumidores, uma redução de 4%, e desde então a compensação ela já ocorreu nas duas ajustes tarifários, tanto em 21 como em 22, acumulando mais de 2 bilhões e 300. Mas o fato novo que provocou essa provisão complementar foi a lei, né, promulgada nos últimos dias, né, do trimestre, e que gerou essa necessidade de uma revisão na avaliação do risco de compensação de parte desses créditos, especificamente aqueles acima dos 10 anos, né, da data do transitado jogar, os quais a Copel e seus assessores legais entendem ser direitos da distribuidora, mas que pela regra contábil, especificamente o CPC 25, como a probabilidade de êxito é possível e não provável, então houve essa necessidade de provisão. Lembrando ainda que esse tema tem uma consulta pública da ANEEL, né, em 0521, sobre os critérios de devolução desses créditos aos consumidores, mas ela também ainda não foi concluída. Então, nesse contexto, a Copel continuará avaliando todas as medidas cabíveis para preservar o nosso entendimento dessa tese, né, e proteção à coisa julgada, bem como também os prazos prescricionais. Então, virando essa página, excluindo esse impacto extraordinário, como vocês podem ver, o EBITDA ajustado de 1 bilhão e 500, né, no trimestre demonstra uma evolução muito consistente, né, dos resultados do ano, quase 11% acumulado até o 30 de junho no ano, mais 9,4% no trimestre. Esse resultado ele demonstra uma robusta geração de caixa operacional, que ultrapassa aí 1,4 bi no trimestre, já refletindo também uma boa melhora no cenário hidrológico nacional, com menor necessidade de compra de energia, né, além de vários outros fatores que também contribuíram para a melhoria deste resultado, como uma receita maior também na remuneração dos ativos de transmissão e agenda consistente de redução de custos, aí, como já foi falado também. Com isso, estamos fechando mais um trimestre com uma sólida posição financeira, um saldo de caixa de mais de 3 bilhões e 600, mesmo após os pagamentos dos dividendos aí no final do mês de junho, de 1 bilhão e 600. Em relação ao lucro líquido ajustado, né, que ficou em 667 milhões, teve uma queda aí em relação a 2021, e apesar desse crescimento do EBITDA, o aumento da inflação, essa escalada de juros, afetaram negativamente o custo da dívida, que acabou também crescendo um pouco de 9 para 9 bi, de 8 bi,
Isso reduziu os resultados financeiros em quase 270 milhões de reais. Também impactou aí a receita financeira que a gente tinha da CRC e acabou, com o pagamento no ano passado, acabou sendo eliminado. Por fim, também estamos reconhecendo uma maior parcela de depreciação, de mais ou menos 67 milhões no trimestre, e principalmente pelos efeitos da repactuação do GSF, a qual já começou a ser amortizada de acordo com o prazo remanescente da concessão das usinas, né, que foram beneficiadas. Próxima página, aqui a gente mostra um bridge do EBITDA ajustado, né, comparando 2021 com 2022, o segundo TRI, considerando a contribuição de cada negócio. Como já foi falado, a JET teve maior contribuição, com mais de 250 milhões a mais no resultado com relação ao ano passado. Mesmo com o impacto negativo da UEGA de 140 milhões aproximadamente, pela redução do nível de despacho, né? O resultado consolidado cresceu mais de 100 milhões de reais. Ainda em relação à JET, a melhora do cenário hidrológico, como já destacamos, especialmente o GSF de junho, que no ano passado atingiu 0,7, enquanto nesse ano nós estamos 0,83, né, melhorando o resultado da compra e venda de energia, em quase 230 milhões de reais. Também destaco a revisão tarifária de alguns ativos de transmissão, além de melhorarem aí os resultados dos ativos próprios da transmissão, também ajudaram no ganho via equivalência patrimonial. Além, é claro, dos resultados consolidados do complexo eólico Vilas, que já fazem parte aí dos resultados da JET desde dezembro de 21. Na DIS, o trimestre foi afetado pelo baixo crescimento de apenas 0,5% do mercado fio, além dos maiores gastos com serviços de terceiros, em função aí de alguns reajustes contratuais, né, impactados pela inflação, e também do processo de terceirização de algumas atividades. Com materiais, tivemos um efeito grande aí de variação dos preços dos combustíveis da frota e também aumentos nos custos de materiais do sistema elétrico. O PCLD veio um pouco acima daquilo que a gente esperava, mas já estamos vendo uma reversão dessa tendência com o plano de ação que já está em execução. Esperamos uma melhora para os próximos trimestres. Em termos de eficiência, como já foi falado pelo Daniel, nós estamos na ordem de 12%. E somente mais um comentário, apesar do PCLD ter aumentado um pouco, ainda o nível de inadimplência está totalmente dentro da normalidade, aí abaixo do 1,5. No próximo slide, aqui a gente destaca os 3 principais negócios, já falamos praticamente de todos eles. A JET está superando já a marca de 1 bilhão de EBITDA no trimestre, bem consistente também com o trimestre do primeiro trimestre do ano, crescimento de 12%, aqui já estamos considerando os resultados consolidados, inclusive da UEGA. Um sólido crescimento baseado aí na execução também, né, de uma consistente melhoria de eficiência, redução de custos, conclusão das obras, né, que nós já estamos vendo, essas novas aquisições, né, com efeito prático aí de Vilas, e principalmente uma eficiente gestão aí na comercialização também de energia. Na DIS, a redução de 11% pelas razões que já destacamos, né, chegando perto do EBITDA de 337 milhões no trimestre. Estamos confiantes na retomada da evolução desse nível de eficiência regulatória, com todas as medidas, né, que temos atuado e vamos continuar muito focados na execução da estratégia de melhoria contínua de eficiência, que já está mostrando aí resultados, né, exitosos. A Copel Mercado Livre continua no topo aí das maiores comercializadoras, né, já destacado aí pelo Daniel. Uma importância estratégica relevante aí na comercialização de energia do grupo, com forte potencial de crescimento sustentável, aí, com várias capturas de oportunidades de maior abertura do mercado, enfim, uma agenda muito positiva aí pela frente. Temos de resultado um crescimento de 2 milhões de reais no EBITDA ajustado, sem dúvida um ano desafiador aí também, considerando a volatilidade dos preços, né, de energia. Indo em frente, no PMSO, destaco a redução dos custos com o pessoal, atualmente nosso maior custo gerenciável, que no ajustado reduziu aí no consolidado mais de 3% em relação a 2021, basicamente pela redução que o Daniel também já comentou, né, de 643 funcionários. Essa redução mais do que compensou o aumento do dissídio de quase 11% em outubro, né, do ano passado, pelo aumento do INPC.
Na linha de M, também já falamos, né, especialmente da DIS, mas estamos mantendo níveis adequados, se a gente considerar aí a inflação no período, até um pouco abaixo. Na linha de provisão, além do incremento do PCLD, teve também alguns litígios, né, um impacto relevante na comparação entre os períodos foi também o reconhecimento do impairment da UEGA, que foi positivo no trimestre de 2021, e esse ano nós não tivemos nenhum impacto, então na comparação aí tem uma redução de 139 milhões, e excluindo essas provisões, nós estamos vendo um aumento bem abaixo da inflação, né? Como eu falei, 3%, com uma inflação aí que já está nos 2 dígitos. Antes de avançarmos, eu quero apenas destacar, né, que a melhoria de eficiência e redução de custos são um dos pilares da nossa estratégia. Nós vamos continuar buscando, né, todas as oportunidades através de investimentos em novas tecnologias, revisão de processos, ferramentas, enfim, investimentos prudentes, né, que nós já estamos começando a ver os impactos positivos, e isso vai continuar aí na nossa agenda. Indo em frente, falando um pouquinho do programa de investimentos, né, acho que estamos cumprindo aí tanto o plano físico como financeiro, inclusive com antecipação de projetos, como é o complexo eólico de Jandaíra, então bem avançado. Já investimos mais de 1 bilhão e 200 até junho de 22. Estamos focados agora na conclusão do complexo eólico Jandaíra e nos investimentos prudentes da DIS, né, que sozinha já investiu mais de 1 bilhão, de um total de 1.600 que está previsto para o ano de 22, principalmente no programa Transformação e também que inclui aí o programa Trifásico, o Paraná Trifásico e o Smart Grid. E apenas lembrando que o investimento previsto para 2022 não contempla aqui eventuais oportunidades de novos negócios, né? Estamos falando de 2 bilhões de projeção, mas sem considerar essas novas oportunidades, sejam brownfields ou greenfields, para os quais estamos analisando aí várias oportunidades. Bom, indo em frente, já passando aqui para a parte final, quase, da apresentação, seguimos aí, antes do Q&A, temos a evolução da alavancagem, que está perto aí do 1,3, já considerando o impacto da provisão do PIS e COFINS, que eu mencionei no início, lembrando que essa alavancagem ainda tem os impactos dos resultados não recorrentes de 2021, como a venda da Telecom, a repactuação do GSF, a liquidação também da CRC no ano passado, no terceiro TRI de 21. Vamos continuar focando na melhoria dessa estrutura de capital mais equilibrada, né, com as alavancas da política de dividendos e também da de investimento. E sabemos aí que precisamos avançar nesse tema da estrutura de capital mais competitiva. Por fim, não temos nenhuma exposição de câmbio, né, com o nosso balanço. A nossa dívida ela está bem equilibrada com relação aos vencimentos dos próximos trimestres, totalmente dentro aí da nossa capacidade financeira. Então, acho que da minha parte é isso. Obrigado aí mais uma vez pela participação de todos e podemos passar agora para a sessão de Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer sua pergunta, digite-a via Q&A. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Raul Aldrich. Pergunta ao CFO: existe alguma previsão ou plano de redução de dívidas, visto o alto custo de carrego desta dívida pelo aumento do CDI? Obrigado, Raul, pela pergunta. Eu acho que é bem pertinente a sua preocupação. Nós estamos monitorando isso de perto. A gente está com um plano de captação dentro do mínimo restrito para atender às nossas demandas de investimentos, né, sem afetar tanto o nosso objetivo físico como financeiro, até porque esses investimentos trazem retornos relevantes, né, que nós estamos esperando. Então, nós estamos avaliando, né, o mercado com bastante cautela, né, para não fazer nenhum endividamento além daquilo que é necessário, justamente para não afetar mais ainda o nosso resultado financeiro, que já foi afetado, né, por esse incremento desse último ano, como eu expliquei no início. Mas estamos bem atentos a esse ponto. Lembrando, para fazer perguntas, basta digitá-la via Q&A, incluindo o seu nome e companhia. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Felipe da Silva Melo.
Temos alguma previsão de anúncio de dividendos? Oi, Felipe. A nossa política de dividendos, ela prevê dois eventos anuais. Nós sempre tratamos isso no terceiro trimestre, e com exemplo do que foi o ano passado, e isso será analisado pelo Conselho de Administração. Mas eu antecipo que ela prevê também a possibilidade de dividendos extraordinários, que, como eu falei, vão ser analisados aí ao longo do terceiro trimestre. Então, esse é a linha que nós estamos seguindo. Basicamente, se focar e atender todos os preceitos da política de dividendos, que ela é muito simples, e esses resultados aqui foram resultados extraordinários, Então, fatores extraordinários. Então, isso é uma coisa que vai ser analisada oportunamente no terceiro trimestre, como eu mencionei, sempre respeitando as premissas que constam na nossa política de dividendos. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá. Oi, pessoal. Vocês vão ajustar o lucro por esse não recorrente do PIS, COFINS, para pagamento de dividendos? Lembro que vocês não ajustavam o lucro por não recorrentes. Devemos esperar bem menos dividendos esse ano? Marcelo, acho que essa aí, é a grande questão, tanto você quanto o Felipe e vários dos nossos investidores estão avaliando. A nossa política, ela trata de resultados oficiais, mas, como eu mencionei, ela também prevê a possibilidade de dividendos extraordinários, E isso vai ser tratado aí, como eu mencionei, no terceiro trimestre, junto com como foi o ano passado, considerando todas as bases e principalmente a questão do nosso compromisso com pelo menos 2 eventos anuais. Então, isso tudo vai ser discutido e tratado com o nosso conselho aí ao longo desse terceiro trimestre. Lembrando que no ano passado, nós divulgamos isso no final de setembro. Então, é mais ou menos essa expectativa que a gente pretende analisar entre o final de setembro e início de outubro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Sérgio Abu. Primeiramente, parabéns para toda a equipe Copel. Considerando que os estudos na área de energia são obrigatoriamente de longo prazo, como estão os programas de investimentos em geração de energia no Paraná? Sérgio, nós temos também, a exemplo do que foi mencionado da política de dividendos, uma política de investimentos, em que ela define quais são as principais frentes e tamanhos mínimos aonde tem sinergia, seja ela eólica, hidráulica ou solar, e também tamanhos mínimos de transmissão, por exemplo, como uma RAP mínima de 100 milhões. Enfim, todos esses parâmetros, essas diretrizes, elas fazem parte aí da nossa política. Temos também um ranking de priorização das oportunidades, sejam elas dos leilões de transmissão, sejam das oportunidades que chegam até a companhia, e nós estamos olhando ativamente, e aí com um foco no Paraná, mas lembrando que a Copel atua em 10 estados, então a nossa política, ela, muito mais do que limitações geográficas, ela vê aonde possuímos sinergias, aonde que precisam tamanhos mínimos para abrir novos clusters. Então, isso tudo está em sintonia com o que nós imaginamos para o crescimento da companhia. Como o Moura falou, ter uma participação ativa nos leilões de transmissão, olhar as oportunidades que surjam em brownfield e também, caso surjam em greenfields, também está dentro do escopo da nossa política de investimento. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Xavier. Qual a estratégia da companhia para a geração distribuída? Quais os impactos das alterações recentes no ICMS neste segmento? Guilherme, nós estamos aqui acompanhando o crescimento exponencial aí da geração distribuída, em especial nesse ano 2022, porque nós temos aí um prazo
da lei de 6 de janeiro. Então, você vê um movimento aí muito grande. Então, nós estamos estudando isso como uma forma de atuação também nesse segmento, porque a gente enxerga tanto uma oportunidade de defensiva da migração dos clientes que estão na nossa base no Paraná, mas também como uma oportunidade que isso possa surgir em outras unidades da federação. Então, geração distribuída, sem dúvida nenhuma, para qualquer empresa integrada de energia elétrica, ela faz parte, nós temos que ter um pé estruturado. Esperamos aí logo poder também anunciar não só uma estruturação, mas já as primeiras oportunidades no segmento de geração distribuída, considerando também toda a previsão de crescimento que a EPE está dando para o plano decenal de energia. Max, não sei se você tem mais alguma coisa para complementar na pergunta do Guilherme. Eu acho que é isso mesmo, né? Então, estamos atentos, né, ao movimento e, obviamente, tentando aí sempre ajustar a nossa energia contratada, mas isso está dentro do previsto. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Varela. Gostaria de saber se os impactos contábeis do trimestre relacionados ao PIS, COFINS, serão considerados ou excluídos na base de cálculo do dividendo para o ano. Olá, Bruno. Acho que nós já mencionamos aqui que a nossa política ela não considera nenhum expurgo de fatos extraordinários. É o EBITDA, né, e o lucro líquido como eles são. Mas também mencionei que a própria política, além dos 2 eventos anuais, no mínimo os 2 eventos, ela possibilita, de acordo com a geração de caixa, com o nível de alavancagem, né, com a capacidade de investimento ou com a capacidade da situação financeira, ela possibilita a questão de pagamentos de dividendos extraordinários, que isso vai ser avaliado, a exemplo do que foi o ano passado, ao longo aqui do 3º trimestre. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Grangeiro. É esperada a necessidade de mais provisões PIS/COFINS no futuro, ou a destinação dos 800 milhões já foi suficiente para cobrir o montante previsto de 1,2 bi? Esse assunto, aí o Moura pode dar mais detalhes, mas ele está integralmente reconhecido no nosso balanço. Não temos nenhuma expectativa de qualquer provisão adicional ao que foi tratado já. Então, nós, como foi dito aqui no Fato Relevante, inclusive ontem, ao longo dessa apresentação, nós fizemos uma reavaliação de riscos, mas entendemos que a lei, apesar de todo o seu espírito muito correto e louvável, ela não interferiu, não afetou o preceito constitucional da prescrição. Então, respondendo aqui, viu, Eduardo, de maneira bem prática, não tem mais nenhum valor de PIS/COFINS que possa gerar qualquer provisão adicional no balanço da companhia. Só complementando, né, esse é uma avaliação periódica, né, que a gente sempre faz, então existe eventualmente a possibilidade, dependendo de fatos novos futuros, até de uma reversão desse valor, né? A gente não tem expectativa nesse momento, mas esse é um crédito que pode ser revertido no futuro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gilmar Eberhardt. Com relação à geração de energia própria, que chegou a 33% neste trimestre, qual o planejamento futuro para as energias eólicas? Nós, hoje, grande parte aí também do crescimento da nossa geração, viu, Gilmar? Ele veio da aquisição do Parque Eólico Vilas, né? Aumentando aí praticamente quase 20% na nossa capacidade de geração. Então, com isso, hoje, nós já temos no nosso portfólio 13% de geração de renováveis pura. Particularmente não gosto desse termo, porque nós consideramos que hídrica também é renovável, mas se você olhar eólica e solar, hoje no portfólio da companhia são 13%. E a nossa perspectiva, né, Bertol, é que os próximos anos, junto com a JET e com a área de novos negócios da companhia, que a gente possa dobrar entre 3 e 5 anos essa nossa expectativa para ter aí 1/4 do portfólio de geração
seja ele eólico ou solar, porque ele tem uma complementariedade, né, e uma diversificação que é muito saudável do nosso ponto de vista para geração de caixa, para mitigação de GSF e para a gestão do nosso portfólio. Bom, pode falar, Berto. Eu queria também falar, Gilmar, agradeço aí a tua participação, como os demais investidores nesse Q&A do segundo trimestre da Copel, os resultados, e qual é a nossa expectativa de aumento de geração. Entrando já no mês que vem, todo o complexo eólico Jandaíra, já começamos a produzir energia adicional com esse complexo de 90 megawatts de capacidade instalada, já aproveitando já o segundo semestre, e no Nordeste, que é um segundo semestre de eventos melhores, isso facilita a geração. Também temos outros projetos que estamos quase em fase final de aquisição também, que pode vir a contribuir no aumento da geração de energia eólica por parte da Copel. E na geração de hidrelétricas, de hidro, também que esse aumento do GCF. Esse ano já estamos com uma previsão de 83% do GCF. O ano passado foi 73%, já tem um aumento grande. E também projetamos para 23 uma capacidade de geração das nossas usinas hidrelétricas maior por conta do GCF maior. E também o aumento da disponibilidade dos nossos aerogeradores, dos nossos complexos eólicos lá no Nordeste. Isso facilita e aumenta a nossa capacidade de geração. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bernardo Viero. Vocês pretendem manter a parceria com a ENGIE para o segundo leilão de transmissão de 2022 em dezembro? Adicionalmente, como enxergam o cenário competitivo para o próximo pleito? Primeiro que a experiência, viu, Bernardo, com a ENGIE foi muito satisfatória e gratificante, né? Eles são uma empresa global, com parques recentes aí, recém-construídos, então acho que teve aí uma evolução e um aprendizado, eu diria que recíproco entre ambas as empresas que têm o mesmo porte, a mesma credibilidade, o mesmo conhecimento técnico de engenharia. Para os próximos leilões, isso vai depender muito da dimensão dos lotes, do tamanho dos lotes, das sinergias que, eventualmente, uma ou outra empresa. Não temos nada firmado. A nossa preferência sempre é poder atuar sozinho, integralmente, com a Copel, com a expertise, com a capacidade financeira da Copel, mas não estamos fechados para nenhum tipo de parceria, seja com a ENGIE ou qualquer outra grande empresa do setor com o mesmo padrão de governança, de disciplina da alocação de capital que foi nesse caso. Nossa próxima pergunta vem do Daniel Travitsky. Qual a expectativa sobre revisão tarifária extraordinária em decorrência da Lei 14.385? E existe mais créditos de PIS/COFINS para entregar na revisão tarifária e se há expectativa de revisão extraordinária? Responder aqui um pedaço da sua pergunta aqui, meu xará, e depois eu deixo aqui Moura e o Max aqui para complementar. Mas nós não vemos aqui nenhuma perspectiva de RTE para a Copel Distribuição tratando deste assunto. Até porque a ANEEL, com a promulgação da lei, ela já chamou as empresas que ela entendia que precisava revisitar essa questão. Como a Copel foi, nosso reajuste já foi ali concomitante ou logo depois da lei, e isso não aconteceu nenhum chamamento aí para uma RTE, a gente não acredita que isso esteja no radar até o próximo ciclo tarifário do ano que vem. Então, hoje é nosso cenário base e não temos nenhum indicativo da agência nesse sentido, até porque nesse ciclo aqui, foram destinados mais de 1,6 bilhão
né, do prédio dos créditos de PIS e COFINS para mitigação aí amortização, né, ou mitigação dos reajustes tarifários. Se puder, Moura, falar um pouco aí do saldo remanescente. Então, temos ainda um saldo de 1 bilhão e 800 aproximadamente, né, sem considerar essa parte dessa provisão adicional que nós fizemos. Então, isso acumularia aí com mais os 2 bilhões e 300, incluindo esse 1 bilhão e 600 que o Daniel comentou, algo em torno de 4 bilhões, né, passando dos 4 bilhões. Então, é um número bastante significativo. Mas ainda tem um saldo que provavelmente nós não vamos nem usar o ano que vem, né, vai ter aí um ou 2 anos na nossa expectativa para a utilização desse montante. Max. Não, só reforçando que realmente não há nenhuma expectativa de nenhum reajuste tarifário extraordinário. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá. Quando vocês reconheceram o ganho do PIS/COFINS, vocês pagaram imposto de renda sobre isso. Agora, com essa provisão, como fica a questão de crédito fiscal? Vocês vão conseguir abater imposto de renda? Bora. Marcelo, em junho nós reconhecemos esse ganho, né, fizemos uma provisão equivalente aí do crédito tributário a pagar, mas nós compensamos com o próprio crédito do imposto. Então, nós não tivemos nenhum desembolso naquele momento, como nós não vamos ter agora. Então, a gente só estaria revertendo também esses impactos do imposto de renda, sem efeito de caixa nenhum. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Kobayashi Morcelli. Bom dia, me chamo Guilherme Morcelli, sou investidor da Copel. Gostaria de saber qual tem sido o planejamento da empresa para lidar com o vencimento da usina de Foz de Areia, tendo em vista que a mesma está cada vez mais próxima. Obrigado. Olá, Guilherme. Eu acredito que esse seja um dos grandes temas estratégicos para a Copel, né, para o ano de 23. Nós já estamos aí todo o processo burocrático de organização desse ativo numa SPE, o registro da nossa intenção, e o que nós faremos é o que determina o decreto de 2019, que permite a renovação da concessão desde que haja alienação do controle. Então, no quarto trimestre de 2023, haverá aí um leilão, né, da nossa parte, alienando aí 50,1% ou 51% da SPE Foz do Areia, que é a detentora do ativo, e com isso pagaremos aí o bônus de outorga de renovação por mais 30 anos. Nesse momento, né, Bertol, nós estamos aí em fase de discussão, o Ministério já passou a etapa da revisão da garantia física, e hoje está sendo discutido o cálculo do bônus de outorga, né? E o que nós imaginamos é que as referências que foram utilizadas para o cálculo dos bônus de outorgas da Eletrobras, certamente não haverão grandes alterações aí para esse próximo evento, esse ativo. Mas é estratégico para nós, tanto a JET como o Cássio aqui, diretor de novos negócios, estão tratando com as suas equipes e, como eu mencionei, no quarto trimestre de 2023, nós faremos um leilão da alienação desse 50,1 e mantendo os 49 aqui para a Copel. Bertol. Isso aí, Daniel. Inclusive, o Guilherme, o cronograma de alienação da FDA já está. Espera aí que o celular do Bertol tocou aqui. Vamos lá, Bertol, vamos lá. Desculpe a todos. Faz com alguém aqui, Bertol. Então, Guilherme, estava falando, o cronograma de alienação da FDA, nós já apresentamos ao Ministério de Minas e Energia, ele já encaminhou para o Tribunal de Contas da União, fazemos reuniões regulares com o Ministério de Minas e Energia para atuar em todas essas frentes e para fazer uma definição do preço da outorga, do valor da outorga mais adequado que tenha, que preserve os interesses da Copel, os interesses do setor elétrico brasileiro e com a capacidade de renovar por mais 30 anos a concessão dessa usina, que é
como o Daniel fala, é a joia da coroa da Copel, aí dos nossos empreendimentos de geração hidrelétricas. Então, está tudo encaminhado e temos até o dia 21 de dezembro de 2023 concluir o processo, a adjudicação 12 meses antes do vencimento da concessão, que é 21 de dezembro de 2024. Isso é o que rege e prescreve o decreto para ter o direito a prorrogar por mais 30 anos. Estamos satisfeitos do andamento de todas as tratativas com ministérios e, com certeza, a Copel fará um bom negócio na renovação dessa concessão. Nossa expectativa também, né, Bertol, é de uma alta competição por esse ativo. Exatamente. Ele foi todo returbinado, né, as 4 usinas aqui, foi um investimento aí que o Bertol e a equipe fizeram, aumentando praticamente 75 megawatts em cada uma das usinas. Então, ela realmente está um ativo muito interessante aqui para o sistema elétrico brasileiro. Então, essa é a expectativa na modelagem, na organização do cronograma, para que possa ter o maior nível de competição possível por essa usina. Nossa próxima pergunta vem do senhor Sérgio Abuja Mira. Como estão os estudos de P&D e inovação? Como estão os investimentos na área de RH, seu maior patrimônio? Sérgio, em relação à questão do P&D, nós temos aqui tanto a DIS quanto a JET, tem toda a sua política aí muito regrada pela ANEEL, né? A ANEEL reduziu significativamente os valores disponíveis para P&D, mas o que nós estamos querendo aqui como companhia é utilizar essas alavancas, que nós temos muita expertise em tratar e elas já deram bons frutos para a companhia, num contexto até mais amplo, de inovação aberta. Então, ano passado, nós lançamos o programa Copel Volt, que visa fazer a interação com as startups, e nós já selecionamos 5 empresas que tratam de eficiência energética, de eletromobilidade, enfim, de autogestão do consumo, melhora-se de performance dos aerogeradores, enfim, para que a Copel possa estar muito aberta a esse ambiente aí de inovação aberta, não só pelos tradicionais P&D, mas também pelo Copel Volt. Lá nos próximos semanas ou meses, o Cássio também e a equipe vão lançar aí a fase 2. E em relação às pessoas, você colocou muito bem, é o maior patrimônio, muito mais que linha de transmissões, os geradores, turbinas, prédios, subestações. O que faz a Copel ter essa pujança no setor elétrico são as suas pessoas. Então, nós temos feito todos esses processos de redução de uma maneira organizada, planejada, para que as pessoas que fiquem possam, não só através da sua capacitação pessoal e desenvolvimento, a gente também possa trazer através aí de um investimento grande em tecnologia, em inteligência artificial, para que a gente possa continuar competindo com os desafios aí que o setor elétrico impõe, né? Estamos vendo aí os níveis de competitividade, os níveis de descontos nos leilões, os processos competitivos, como o setor elétrico é muito dinâmico, muito fascinante e com muito potencial de crescimento. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Neves. Como estamos com a estratégia atual para o programa de recompra de suas próprias ações pela Copel? Temos alguma visão para o futuro em relação a este tema? Não, esse tema não está sendo avaliado nesse momento. A gente entende que não seria oportuno fazer alguma recompra de ações. Então, não estamos pensando nisso, não. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Daniel para que faça as considerações finais da companhia. Muito obrigado aí mais uma vez pela participação. Eu acho que a questão muito clara, a pergunta e a dúvida sobre como é que ficam os dividendos nesse impacto, acho que a gente já tratou, isso vai ser endereçado com toda uma avaliação conjuntural aqui pela empresa. Esse reconhecimento do PIS e COFINS também já foi amplamente discutido, né?
faz parte de uma provisão sem efeito de caixa imediato, mas o que eu gostaria de ressaltar são os sólidos resultados operacionais. Uma melhora significativa na JET, um momento de transição da DIS, mas mesmo assim mantendo os 2 dígitos de eficiência regulatória, algo impensável há 3, 4 anos atrás, e isso vai se melhorar a hora que nós já podemos ter o reflexo aí da revisão tarifária que ocorreu em junho. Então, seguimos aqui a companhia comprometida com os nossos pilares e princípios de disciplina na alocação de capital, de ganho de eficiência e de entregas de resultados consolidados cada vez mais consistentes trimestre a trimestre. Estamos felizes e reconhecemos aqui o trabalho de todos os copelianos e copelianas que fazem esse resultado aqui ser possível e também, para fechar, atento às oportunidades de negócio. Toda empresa do setor elétrico tem como prioridade também crescer, conciliando o pagamento, uma política de dividendos, mas também gerando perspectivas, gerando potencial de crescimento, EBITDA, e isso também é valorização das nossas ações e previsão de pagamentos de dividendos futuros. Então, agradeço mais uma vez a todos, agradeço aqui os meus companheiros e colegas da diretoria por mais um resultado, mais um trimestre aqui consistente da nossa Copel. A videoconferência da Copel está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.